Posso atender criança com a radiestesia? E como que eu atendo a criança com a radiestesia? Grande dúvida. A criança, ela é uma delícia de atender, porque a criança, ela não tem aquela crença que o adulto tem, de que fica duvidando de tudo, nada vai dar certo, ai, será que funciona? Então a criança ela já tem esse ganho, né? Mas a radiestesia pode atender a criança? Então eu vou explicar para vocês. E sim, a radiestesia pode atender a criança. Mas como que eu atendo a criança com a radiestesia? Qual a forma? Então a gente tem alguns passos aqui para atender a criança na radiestesia. Primeira coisa, você vai atender a criança sempre com autorização do tutor dessa criança. Então, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o tio, a madrinha, não importa. Quem que é o tutor legal dessa criança? Ele está solicitando esse atendimento? Então, sim, aí a gente faz o atendimento da criança. Então, esse é o primeiro passo. A gente tem uma autorização para tratar a criança. Segundo passo, essa criança entende? A gente consegue conversar com essa criança? Porque se ela é uma criança já maiorzinha, eu consigo conversar com ela, interagir, entender. Então já é um segundo passo. Se ela não consegue, não tem problema, eu vou atender ela da mesma forma, fazendo somente a leitura com os gráficos, com os leques dentro da radiestesia. Então, a gente tem o primeiro passo, que é a autorização. O segundo passo, que é a interação com essa criança. Eu consigo interagir ou eu não consigo interagir com essa criança. Porque quanto mais a gente conversa, mais a gente colhe, melhor fica o nosso tratamento. A radiestesia, ela não é adivinhação, né? Ela é sim uma investigação, ela vai determinar. Então, quanto mais informações eu colher, trabalhando de forma neutra, né? Então, eu só colho as informações, eu não julgo, eu tenho uma melhor resposta ali na minha investigação. Eu não perco mais tempo fazendo perguntas que eu já sei a resposta. Ou, por exemplo, quando a pessoa vem e você pergunta sobre relacionamento e essa pessoa nem tá namorando, né? Então a gente faz as perguntas direcionando. Então a colheita das informações é importante. Então a gente pode sim conversar com essa criança ali com a autorização do tutor dessa criança. Então a gente tem esses dois passos. Terceiro passo e o mais importante dentro do atendimento da radiestesia para a criança é entender o que a gente chama de espelhamento da criança. Então, a medicina tradicional chinesa e algumas outras filosofias já têm esse conhecimento, traz essa sabedoria de que a criança de 0 a 7 anos está espelhando a mãe. A criança de 7 anos a 14 anos está espelhando o pai. Então, essa criança, ela tá num espelhamento. O pai lá tá com problemas no trabalho e essa criança começou a ter dor de cabeça. A mãe tá com problema no relacionamento e essa criança começa a não conseguir dormir. Porque tem esse espelhamento de questões. Então, eu tomo muito a energia afim dos meus pais. E aqui a gente está falando dos pais genéticos, né? Então, depois a gente fala como faz com a criança que é adotiva ou que os pais não estão perto. Mas aquela criança que a gente tem o pai e a mãe perto, a gente consegue conversar com esse pai, com essa mãe e entender ali a rotina deles, o que está acontecendo e tratar junto. Porque eu vou tratar junto. Se eu trato a criança e somente a criança, ela vai ter uma melhora, ela vai ter um alívio, mas ela não vai sanar a questão, né? E em alguns casos interessantes, os pais também melhoram um pouco quando a gente trata a criança. Mas a gente precisa também tratar esses pais para poder ter uma efetiva melhora, para realmente atingir a raiz. A gente sempre se preocupa qual é a raiz, qual é a origem da causa da dor dessa criança, desse adulto, desse idoso, desse animal. Então a raiz é importante e na criança a raiz pode ser esse espelhamento, o espelhamento da mãe até 7 anos
e do pai dos 7 aos 14 anos. Depois a criança formou a personalidade dela e ela não tá mais espelhando ninguém. Mas até 14 anos a gente olha esse joguinho de espelhos, né? Quem a criança está espelhando. Então eu vou sim tratar a criança e o espelho dela, seja a mãe ou seja o pai. A criança que já não tem mais esse contato com os pais genéticos, a gente vai tratar os pais, vai tratar, mas sem essa conversa. Então, ali na radiestesia, eu vou perguntar qual o campo que está em desarmonia com o pai ou com essa mãe dessa criança, qual o gráfico que é necessário para harmonizar e se é divino fazer essa harmonização, né? Porque a gente está falando de indivíduos que não estão sabendo deste tratamento. Então, a gente não pode interferir no livre-arbítrio de cada um. Então, quando eu vou fazer o atendimento da criança por espelhamento, que aquele pai genético ou aquela mãe genética não tem consciência, a primeira coisa que eu vou perguntar é se é divino fazer esse atendimento, se eu posso fazer esse atendimento para que tenha o benefício na criança. Tendo a permissão, aí eu vou trabalhar o espelhamento. Não tendo, eu vou trabalhar ali só a criança, que ela vai ter, sim, um efeito benéfico, não tão forte quanto tratando ali o espelhamento, mas ela vai ter sim uma melhora. Então a gente trabalha dessa forma. Então vamos revisar os passos. A gente tem a autorização dos tutores legais dessa criança. A gente fez a colheita, né, de informações ali, conversou com a criança, conversou com os pais, fez toda a investigação na radiestesia. E aí o terceiro passo é o que é o efetivo no atendimento da criança, é o diferencial no resultado do seu atendimento, que é fazer o atendimento por espelhamento da mãe e do pai genético dessa criança. A gente também vai perguntar ali na radiestesia se tem mais algum membro da família ou animal que está influenciando a energia da criança. Mas lá na filosofia, a gente trabalha com espelhamento de pai e de mãe. Mas abre o leque, gente, porque o mundo, ele evolui, ele cresce. Então, essa criança pode sim estar espelhando uma outra pessoa nessa casa, porque ela tem uma energia tão achegada, tão conectada, que isso pode estar influenciando. Aqui é o pulo do gato do atendimento com a criança. E aí o quarto momento, né, o quarto passo é efetivamente traçar qual é o tratamento dessa criança. É pelos gráficos de radiestesia, é por floral, é por reiki, é por simplesmente ativação, é por cristais. Qual é o seu leque de atendimento? Além da radiestesia, qual outro tratamento você, terapeuta, tem para atender essa criança? Então, ali você vai verificar qual ressoa mais com aquela criança naquele momento e vai fazer o atendimento, tanto presencial quanto à distância, porque a radiestesia te permite fazer esse atendimento à distância com a criança com as outras técnicas, que não só ali com os gráficos da radiestesia. Conhece alguma outra forma de atender criança? Coloca aqui para mim, que eu sou muito curiosa, gosto muito de aprender, de saber, né, trocar essa ideia. Mas essa é a forma que eu aprendi, essa é a forma que eu ensino, é a forma que eu realmente vejo um resultado. Quando eu trato a criança sozinha, a gente não tem um resultado tão bom quanto quando eu cuido do espelhamento que essa criança está tendo. E a radiestesia, ela é fantástica para o tratamento em crianças. Beijos e até o próximo vídeo.